decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós recebemos a procuradora e professora em processo penal, Tameia Danelon, o senador do Ceará pelo Podemos, Eduardo Girão, e também o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Leonardo Sica. Senhores, doutora, sejam muito bem-vindos. Doutora, eu começo com a senhora. Eu vou pedir a gentileza dos senhores de eu começar com a doutora Tameia Danelon. Qual a sua opinião, doutora? Porque nós tivemos recentemente advogados que reclamaram, inclusive aqui em entrevista à Jovem Pan, que não estavam tendo acesso aos autos neste caso do processo, ou caso, obviamente, do que foi movido contra esses 8 empresários. Eles ficaram 7 dias para poder ter acesso. Um deles dizia que hoje talvez teria acesso aos autos. Aí eu pergunto à senhora, dentro do direito penal, dentro da lógica brasileira, a parte também é atingida por um sigilo decretado pelo juiz do caso? Bem, boa tarde, Pioto. Primeiramente, gostaria de falar que eu não falo em nome do Ministério Público. Atualmente, estou falando como professora, né? Veja, o nosso direito, a nossa Constituição, prevê uma série de liberdades e direitos fundamentais. Esses direitos só podem ser cerceados, digamos assim, quando há uma decisão judicial e desde que seja obedecido o devido processo legal. Neste caso, os investigados e seus advogados, eles não podem deixar de ter um acesso a uma investigação. Isso viola uma própria súmula do STF, que é a súmula número 14, que diz o seguinte: todo defensor tem direito de ter acesso a investigações criminais. Então, veja, quando há uma diligência invasiva, que é uma busca e apreensão, que é no caso do que a gente está discutindo, o caso dos empresários, no momento dessa busca e apreensão, o adequado seria já se entregar a cópia da decisão que determinou aquela busca e apreensão, para que a defesa tenha elementos para saber quais crimes estão sendo investigados, quais as provas e evidências que embasaram aquele decreto de busca e apreensão, até para eventualmente oferecer algum outro recurso, algum habeas corpus. Então, quando é deflagrada uma investigação, não dá para se alegar sigilo. O sigilo é necessário no momento em que se apura um crime e quando se colhe provas. Depois que há uma deflagração, que é a fase ostensiva de uma operação, evidentemente que os investigados e seus defensores devem sim ter acesso às investigações. Senador Girão, já vou ao senhor, mas eu só queria ouvir primeiramente o representante da OAB, porque esse aspecto dos advogados não ter acesso ao processo, não ter acesso aos autos, à decisão, uma semana de atraso. Qual é a posição da OAB na defesa do trabalho do advogado e do Estado Democrático de Direito, ou seja, do devido processo legal? Doutor Leonardo Sica, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Obrigado, Pioto, doutora Tameia, senador. Advogado não ter acesso a autos em que algo envolve o cidadão que representa é algo da Inquisição. É inadmissível, no ano de 2022, que advogados não consigam ter acesso aos autos de processos, de inquéritos, de investigações que envolvam pessoas que ele representa. O advogado, quando pede acesso aos autos, ele pede porque ele representa alguém. Representa um cidadão que precisa do advogado, que é quem tem capacidade postulatória de acessar os autos. Então, se esse acesso é negado, isso é grave, isso é gravíssimo. A única ponto que eu colocaria aqui, que é importante para a gente doutor, discutir... só me permita, o acesso foi negado pelo escritório do ministro Alexandre de Moraes. Daí, qual foi a posição da OAB diante disso? Porque nós estamos todos defendendo a democracia e a gente tem que fazer por ela a todo momento. Qual foi a posição da OAB, que tem um histórico gigantesco em defesa da democracia na história desse país? É o que eu ia falar, né? A procuradora também citou a súmula 14 e é muito importante recuperar essa história. E é muito importante que a gente tenha a oportunidade de dizer isso agora. Porque advogados e advogadas não têm acesso aos autos de inquérito há muito tempo no Brasil. Isso aconteceu na Lava Jato. Isso aconteceu no Mensalão. A súmula 14, ela foi formatada por força de vários episódios que os advogados pediam acesso aos autos de investigação e não conseguiam. Então, o que a gente está tendo visibilidade agora é o que acontece há muito tempo. E, felizmente, talvez agora a sociedade pare de aplaudir esses abusos, que foram aplaudidos nos últimos 10 anos intensamente. Esse movimento de cruzada judiciária, que atribui ao judiciário o poder absoluto de fazer o que quer, e isso não é admitível na democracia, ele foi fomentado imensamente nos últimos 10 anos. E nós aqui da advocacia, da OAB, de todas as entidades, estamos falando contra faz tempo. Não é novidade para nós não ter acesso aos autos, infelizmente. Não é um privilégio do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu vejo como novidade, sim. No Brasil todo o tempo. Pois não, doutora. Já vou ao senhor, senador. Pois não, doutora. Eu vejo como novidade, porque
Como eu disse, a investigação, quando ela é iniciada, evidentemente que ela tem que ter um sigilo para se preservar o próprio investigado. Vamos dizer que essa hora de uma investigação seja apurada e depois verifica-se que não há elementos contra aquele investigado. Então, se você divulga, levanta o sigilo, divulga isso na imprensa, isso pode até ferir a honra da pessoa. E também para a própria investigação, porque medidas de busca e apreensão têm que ser sigilosas, mas depois que há uma fase ostensiva, eu nunca vi advogado que pediu ter acesso aos autos, eu sou procuradora há quase 23 anos, e que tenha sido negado. Isso é um abuso de autoridade. Tá, senador Girão, eu vou ao senhor, porque a gente teve recentemente o caso do ministro da Educação, que foi preso por uma decisão de primeira instância, e havia uma série de irregularidades naquela prisão. O advogado nos contou aqui, numa entrevista ao vivo aqui, a Jovem Pan News, ao Prós e Contras, e ele recorreu à segunda instância e aquela prisão foi automaticamente relaxada porque tinha erros processuais graves, segundo o despacho do próprio desembargador. Neste caso do ministro Alexandre de Moraes, recorre-se a quem? O senhor que está acompanhando todos os excessos e tem lutado no Senado para tentar entender qual é esse Supremo que atua no Brasil hoje. Olha, Adalberto Piotto, gratidão pelo convite, professora Tameia, também o doutor Leonardo Sica. Olha, ontem, inclusive, a gente teve uma audiência pública muito produtiva aqui no Senado Federal, a terceira audiência, e tivemos a presença do advogado-geral da União, o ministro Bruno Bianco, que compareceu, o doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas do país, doutor Valmir Pontes Filho. O único que não compareceu, mais uma vez, foi o ministro Alexandre de Moraes. E a gente, ontem, esse foi o questionamento, né? Então, vamos recorrer a quem, depois de tantos abusos? Então, eu digo para você, Adalberto, que nós estamos vivendo um momento, o Brasil está de cabeça para baixo, né? A insegurança jurídica, que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, que o ministro Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal têm gerado com decisões arbitrárias, numa escalada antidemocrática, é algo surreal e que causa um prejuízo não apenas para as pessoas que estão aí na retomada, saindo da pandemia, tentando um emprego. Qual é o investidor de fora que, vendo essa caçada a empresários conservadores por política, não tem outra justificativa? Você vê que foi com base numa matéria de um portal de notícias. Com todo respeito ao portal, né? Isso não tem embasamento nenhum. E senadores dando uma de PGR. Está tudo invertido o que está acontecendo. Então, o que eu queria deixar muito claro nesse momento é que hoje no Senado, eu estou acabando de sair de uma sessão aqui a 50 metros do plenário, esse assunto foi extremamente debatido, né, porque isso está ficando ruim para o país, né? E eu acredito que o Senado é corresponsável por isso, porque não é respeitado, não se deixa respeitar pelos ministros do Supremo. São 3 convites. Ministro Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes 2 vezes. Aqui nós somos o tribunal, vamos dizer assim, entre aspas, claro, o tribunal deles. Eles são o tribunal de 212 milhões de brasileiros, a última instância. Nós somos aqui quem podemos analisar pedidos de impeachment, fazer CPI de lava-toga para 11 ministros. Por essa nossa omissão, por essa nossa covardia, a situação está como está e continua aí, segue o jogo de barbaridades a partir de decisões como essa, que realmente deixa um viés político, ideológico muito forte. Tá, senador Girão, eu vou lhe perguntar rapidamente um assunto, até para colocar esse tema também para os nossos debatedores aqui. Qualquer coisa que diz o presidente da República, o presidente do Senado se manifesta, seja para defender a liberdade, enfim, do ponto de vista... Nós estamos vendo agora um caso concreto. E neste caso, não só do Supremo, como um envolvimento de um senador que fez um pedido para que o ministro determinasse o bloqueio de contas. Qual é a postura da presidência do Senado? O senhor, houve algum avanço em relação a isso? Olha, antes de responder isso a você, eu quero colocar para os nossos queridos convidados que ontem essa questão do acesso aos autos, né? Olha
o que é que o ministro Bruno Bianco falou do Executivo. O Executivo vem aqui, vem dialogar pela democracia, né? E ele falou que a instituição, a AGU do Brasil, não teve acessos a questão do inquérito das fake news. Então, ele está tentando isso há tempos e não conseguiu ainda. Olha a que ponto a gente chegou. Sim. Sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com todo respeito às pessoas, que a gente tem que respeitar. Sim. Todas, ele deu em relação ao Davi Alcolumbre, pelo menos esse assunto ele delibera, né? Ele chega e não chega a colocar para votação ainda, acredito que está muito próximo disso, porque a pressão aumentou dos senadores. Sim. Mas pelo menos convites estão sendo votados aqui, o que não era votado, convite na época do presidente Davi Alcolumbre. Então, eu acho que a sociedade acordou, sabe, Adalberto? Se é de esquerda, se é de direita, se é contra governo, se é a favor de governo, todo mundo está vendo que não tem racionalidade nenhuma essas decisões e culminando com essa violência contra empreendedores do Brasil. Doutora Tameia, na sua opinião, a senhora é professora de processo penal, levando-se em conta o que está acontecendo no país e esse esforço agora do Senado, de parte do Senado, mas não da presidência do Senado até o momento, de tentar trazer o Supremo Tribunal Federal e suas decisões para discussão democrática dentro do parlamento e na casa onde isso pode acontecer, que é a casa do Senado, qual o caminho que se pode trilhar nesse momento se a gente está vendo, eu vou chamar de excentralidades, mas enfim, nós estamos vendo aí abusos. Segundo a lógica reinante de liberdades do devido processo legal, há abusos e que vem da casa que deveria, digamos, guardar a Constituição, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Quais são os caminhos, doutora? Veja, aí seria uma questão um pouco mais política, né? Queria além, né, desse convite dos ministros, não que eles não possam ser convidados, claro que podem ser, qualquer autoridade pública pode ser convidada para comparecer no Senado, na Câmara, o que quer que seja. Mas o que eu acho mais importante, a minha função aqui hoje como professora, é explicar quais seriam essas irregularidades, né? Quais são as liberdades que foram violadas, na minha opinião. É uma análise técnica que eu faço, independentemente de quem é o investigado, né? Não interessa de que lado quer, que candidato que apoia. Mas isso que é muito importante. A gente estávamos falando sobre a não concessão de vistas aos advogados de defesa. Mas veja, o próprio procurador-geral não teve vista dos autos, ele não se manifestou. Numa operação, quando há um pedido feito pela Polícia Federal, sempre o Ministério Público tem que se manifestar previamente, antes do juiz decidir. Por quê? Porque, primeiramente, o Ministério Público ele é o fiscal da lei. Ele vai fiscalizar se aquele pedido está compatível com a Constituição e com o Código de Processo Penal. Segundo ponto, o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública. Somente ele que poderá, ao final das investigações, oferecer uma ação criminal contra alguém e pedir o arquivamento. Então, isso não foi respeitado. E outras irregularidades, Piotr, como, por exemplo, os empresários não têm foro privilegiado perante o Supremo. Somente pessoas com foro. E quem são essas pessoas? Está na Constituição, no artigo 102. Presidente da República, vice-presidente, senadores, parlamentares, ministros de Estado. São meros empresários, pessoas comuns que não têm foro privilegiado. Não se justifica uma operação ocorrer no Supremo. Então, veja... agora, a defesa, né, falando juridicamente, né, eles poderão recorrer para que essa questão seja levada ao Supremo, seja levada ao Pleno, para que o Pleno se manifeste sobre a regularidade ou não dessas essas implicações. Doutor Leonardo Sica, eu vou lhe fazer a mesma pergunta. Na sua opinião, quais são os caminhos? Porque tem uma coisa que me chama muito a atenção e eu entendo que tem um aspecto político gigantesco que depende muito do presidente do Senado agora, até porque já há esse esforço do senador Eduardo Girão em tentar discutir esse assunto com convites a ministro do Supremo. Mas do ponto de vista técnico, na sua opinião, o que é mais possível ser feito para, digamos, trazer o Supremo para a lógica da democracia prevista na Constituição de 88? Eu gostaria de reiterar, para que fique claro, é inadmissível que advogados não tenham acesso aos autos de qualquer processo, em qualquer instância, ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível. Então, nós temos que encarar isso como fato colocado. Vou aproveitar a presença do senador aqui, vou aproveitar as colocações muito todos aqui para tentar desdobrar uma coisa, senador. Uma das coisas que pode ser feita, e está na mão dos senhores senadores, e a procuradora Tameia já tangenciou aqui o assunto, enfrentar a questão do foro privilegiado, do foro prerrogativo de função. O Supremo sequer deveria ter competência para investigações criminais. E boa parte das distorções
de atribuição de poderes excessivos ao Tribunal Federal, está no foro. E o Congresso não enfrenta. Vai ano, volta ano, fecha a legislatura, começa a legislatura, o Congresso não enfrenta o problema. E depois ficam reclamando que o Supremo Tribunal Federal tem muito poder. Tem muito poder porque quem deu foi o Congresso. Quem deu esse poder foi o Congresso, quem escreveu a lei. E eu não acho mesmo que seja conveniente que juízes compareçam ao Congresso para discutir suas decisões judiciais. Isso seria a distorção da distorção. É uma distorção que estão fazendo no Supremo Tribunal Federal e seria distorcer a distorção, levar os juízes ao Congresso para discutir, que é uma arena política, para discutir as decisões judiciais. A gente tem que devolver os juízes para os autos. O juiz tem que falar mais nos autos. Eu estou sendo antigo, a professora Tameia sabe isso, a gente aprendia, né? O juiz fala nos autos. Sim. Sim. A gente tem que devolver o tribunal para o tribunal. Eu aprendi isso como jornalista, viu, doutor? Deixar o juiz longe da política. Eu aprendi isso como jornalista, doutor, nas aulas de Direito do curso de jornalismo. O juiz fala nos autos, não vai dar entrevista, não adianta ficar insistindo que ele não vai dar entrevista. Bom, isso foi lá em 1992. Já posso perguntar ao juiz que ele normalmente está dando entrevista agora. Os do Supremo a todo momento. Mas, Piotr, esse ponto é muito importante, a questão, se me permite, é muito importante essa questão do foro privilegiado, porque o grande problema, na minha visão como professora, é a própria Constituição, que a Constituição da República, além de ter uma infinidade de assuntos, ela traz competências criminais para a nossa Suprema Corte. Então, o STF julga pessoas que têm foro privilegiado e também aprecia recursos de processos que vieram em primeira instância. A nossa Suprema Corte é a única de todo o mundo que tem competência criminal. Nos demais países, o Supremo só fala em questões constitucionais. Em relação ao foro privilegiado, senador Girão, me corrija se eu estiver errada, mas já há uma PEC em tramitação, que já foi, inclusive, já tem parecer da Comissão Especial do Senado, que foi aprovado a redução drástica do foro privilegiado. Mas, pelo que consta, está parado, tem que ser votada pelo Pleno. Então, há mecanismos que vão enxugar a Constituição, tornar os processos mais rápidos e evitar essa atribuição do Supremo no âmbito criminal. Senador Girão, obviamente que a questão política recai sobre o senhor aqui. E eu vou só acrescentar uma pergunta. Além, obviamente, da redução do papel do Supremo pela Constituição, e isso tem que ser votado no Congresso, é o único meio que se pode fazer essa alteração. Tem também o comportamento atual desta composição da Corte, porque há 15 anos não se falava sobre isso, sobre um Supremo atuante em todas as questões, sobretudo em questões mais politizadas, num momento eleitoral como esse. O Supremo normalmente pacificava o país, não é o que está acontecendo. Ou seja, política por política a gente está vendo a todo momento e de todo lado. Não é nem um fenômeno de 15 anos, não. É coisa mais recente, né? Coisa de 10 ou menos anos para cá. Mas, respondendo à questão do foro privilegiado, já foi votado no Senado, gente. O Senado já fez a parte aqui dele, já passou por comissões, já foi votado por unanimidade no plenário do Senado. Mas está onde? Há 5 anos. Por isso a sociedade precisa cumprir um papel de eleger deputados federais comprometidos com essa bandeira e cobrar os seus representantes. Esse que é o papel que a Jovem Pan está fazendo hoje também. Está lá na mesa do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Isso já era para ter sido votado há 5 anos, já está lá na mão dele. Sobre a questão do convite, só para deixar muito claro, nós fizemos 3 convites, 3 audiências públicas super prestigiadas aqui por ministros de Estado, pela sociedade civil, por promotores, procuradores. Uma sobre ativismo judicial. A gente não pode discutir, não pode chamar os ministros aqui, que são sabatinados por nós, para, de uma forma respeitosa, discutir sobre tudo isso que está acontecendo. Outra sobre a segurança e transparência nas eleições. E ontem, sobre o inquérito 4781. Nenhum ministro veio, absolutamente. E nem satisfação foi dada ontem, né? Então, assim, nós estamos, nesse momento, precisando de diálogo, precisando buscar soluções. E essas soluções passam, claro, pelo Senado. O Senado é chave, está de joelhos hoje e deve um pedido de desculpas para a sociedade brasileira, porque mandato de ministro do Supremo, a gente ouve falar aqui desde que eu entrei, há 3 anos e meio atrás. A questão de regular, disciplinar, pedido de vistas, decisões monocráticas, prazo, a gente ouve falar há 3 anos e meio.
e não toma postura. Agora, essa questão de empresário ser perseguido não é de agora, não. Vamos lembrar do ano passado. Quem foi que mandou abrir a CPI aqui no Senado? Foi o Supremo Tribunal Federal. Aquela CPI que fez mal ao Brasil, porque foi um festival político antecipando o calendário eleitoral. Naquela época lá, perseguiram o Brasil Paralelo por suas posições, quebraram o sigilo dentro da CPI, pegaram jornalistas, né, como a própria colaboradora da Jovem Pan, Paula Henkel, foi citada, o pessoal com requerimento em cima dela, e vários outros jornalistas, empresários. Naquela época o Hang veio aqui no Senado, né? Quer dizer, foi achincalhado naquele momento. Por quê? Por suas posições políticas. Agora vê agora quem é que está junto com o ex-presidente da República, condenado por 3 instâncias, né? É justamente a cúpula da CPI. A cúpula da CPI está junto na campanha presidencial. Assim não dá. E o mesmo senador, que é o coordenador da campanha do ex-presidente Lula, é quem fez esses pedidos aí, dando uma de PGR para o ministro Alexandre de Moraes. Está muito na cara que tem viés político e isso não é correto. Sabe por quê, Adalberto? Me permita. Influencia as eleições. Isso está influenciando, porque você tirar um mobilizador com 5 milhões de seguidores, que comparava coisas do governo atual com a tragédia do governo anterior, no aspecto corrupção, falando aqui. E você calar um cidadão desse que influencia com base em nada, com base em uma matéria, isso é influenciar as eleições, sim. Então, esse é um fato que a gente não pode fazer de conta que não existe. Bom, como nem os advogados tiveram acesso aos autos, a gente tem que se contentar com o que foi divulgado pela imprensa, que na verdade foi o que subsidiou os advogados de defesa. Doutor Leonardo Sica, na sua opinião, aquelas conversas, a forma como elas aconteceram, independentemente se exageradas ou não, o senhor considera que aquilo valia, obviamente, todo esse barulho, ainda mais no momento eleitoral como esse? Isso não traz um problema de imagem, de passivo, ou seja, de questões eleitorais, no momento em que o país... Porque pode chegar à conclusão de que aquilo é absolutamente nada. Aliás, é o que boa parte dos juristas já tem dito, que aquilo não há previsão constitucional diante de ameaça ou de aqueles comentários não configurariam um crime. Na sua opinião, aquilo é problemático? Olha, eu estou numa segunda tela aqui, olhando as mensagens, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi o que a gente teve acesso público. E, de fato, ali eu vejo opiniões de mau gosto, opiniões excessivas, né, opiniões com que a gente pode discordar, mas tirar dali um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, é algo que não é impensável, e especialmente sem que haja investigação. Se aquelas mensagens pudessem inferir daquela mensagem algum golpe de Estado, que elas fossem investigadas. E as pessoas são chamadas, elas prestam depoimento, elas esclarecem ou não esclarecem, e numa investigação sem medidas drásticas, busca e apreensão, casos como essa, isso poderia ser discutido. Então, das mensagens que eu li, sim, são essas mensagens, não há nada que justifique tamanho, né? A nossa democracia é muito mais forte, ela sobrevive a essas mensagens, você pode ter certeza. Essas mensagens não indicam nada, assim, eu não concordo, eu acho de mau gosto, eu não falaria... Sim. Mas, assim, Voltaire já falava, né? Pressuposto da democracia também é tolerar os intolerantes. Eles podem ser intolerantes, mas nós temos que tolerar os intolerantes também. Doutora Tameia, rapidamente, na sua opinião, alguma coisa ali configura crime que merecesse este barulho institucional gigantesco, com supressão de direitos, sobretudo os advogados, de poderem, digamos, apresentar sua defesa e, claro, a lógica da afronta ao devido processo legal, como tem acontecido? Alguma coisa ali justificaria isso? Não, de forma alguma. Eu li as mensagens que foram disponibilizadas na decisão do ministro Alexandre de Moraes e eram apenas opiniões políticas que são asseguradas pela liberdade de expressão, pela livre manifestação do pensamento. Embora tenha sido escrito na decisão que eles teriam praticado crimes contra o Estado Democrático de Direito, esses crimes eles pressupõem uma violência ou uma grave ameaça para se configurar. Então, não houve emprego de violência, não houve a grave ameaça. E nem que alguns dizem que eles financiariam atos antidemocráticos. Agora, não se pode
pessoas serem vítimas de busca e apreensão por atos que seriam praticados no futuro. Então, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte, ao ministro Alexandre de Moraes, foi uma medida inconstitucional e ilegal. Busca, apreensão e congelamento de contas bancárias a pedido de um senador da República, no caso o senador Randolfo Rodrigues. Senador Eduardo Girão, rapidamente 1 minuto para o senhor. O senhor viu algum excesso ali? Até porque eu fiz a pergunta hoje, está na nossa enquete, baseado na lógica de entendimento da democracia e liberdade de expressão que temos desde a redemocratização do país nos anos 80 e da Constituição de 88. Daí eu perguntei às pessoas se elas veem uma afronta à Constituição e se as liberdades que elas conhecem, tal como nós a conhecíamos, como vivemos até agora, se elas correm risco pelas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. 1 minuto, senador, por gentileza. Adalberto, o prejuízo foi muito maior do que, eventualmente, esse desrespeito à liberdade de expressão. Eu repito, é uma violência a empreendedores, não tem menor justificativa. Por mais que eu discorde de uma opinião deles num grupo privado de Zap, teve empresário que deu uma curtida ali e já entrou dentro do rolo aí todo. Então, quer dizer, isso é numa mesa de bar, é num restaurante, na casa de alguém, é comparado a isso, não tem... A não ser que tenha outra coisa, mas pelo que foi demonstrado, é brincadeira de mau gosto que aconteceu com o Brasil. Com o Brasil, que, repito, insegurança jurídica que atrapalha investimentos, que deixa... Olha, o maior prejuízo, Adalberto e demais convidados, professora e doutor Leonardo, o povo brasileiro ficou com medo. O cidadão brasileiro ficou... Pera ainda, se estão fazendo isso com essa gente grande aí, que gera emprego, que gera desenvolvimento para o país, você imagina comigo. Então, o que teve de gente saindo de grupo de Zap, de família, por causa de uma situação dessa, não é brincadeira. Isso é triste para uma democracia. E eles que se colocam, que estão defendendo a democracia do país, fazem atitudes como essa. A gente precisa virar essa página e refletirmos juntos sobre um caminho com bom senso para o Brasil. Olha, eu tomei a liberdade de perguntar aos nossos convidados sobre as mensagens, porque foram exatamente a reportagem com essas mensagens o que baseou a determinação e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem acesso a mais, aliás, eu vou insistir no tema, nem os advogados tiveram acesso até recentemente, talvez um deles comece até hoje pelo que tinha de previsão do escritório lá do ministro Alexandre de Moraes. Senador Girão, muitíssimo obrigado pela participação, doutor Leonardo Sica, doutora Tameia Danilão, muito obrigado mais uma vez pela participação nesse debate. Vamos dar uma olhadinha como terminou a nossa enquete, a gente tem lá